agora receber a instrução da palavra do Senhor. Danilo está encarregado de trazer a lição para nós essa manhã. Danilo, bom dia. Bom dia. Paz do Senhor a todos. Um dia feliz, né, irmãos? Graças a Deus. Primeiro por estarmos na casa do Senhor e segundo por poder celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Esse momento tão importante para nós. Glória a Deus. Qual é a água aqui? É a de cá ou de lá? Está coberta. As duas não libertam. Tá bom. Não, se bebeu também tem problema não, tem. Vai ser a água abençoada. Amém. Vamos então dar seguimento, né, ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre milagres, sobre curas divinas, sobre vidas que precisam de milagres. E a gente já poderia começar com essa pergunta, né? Você já passou por alguma situação na sua vida em que você perdeu completamente a esperança e que você sabia que só ia mudar aquela situação se fosse um milagre? Alguém já passou por isso? A gente passa por esses momentos, né? Meu filho hoje, por exemplo, só um milagre, né? Obrigado. Agora eu fico mais tranquilo, graças a Deus. Só um milagre, irmão. Porque a gente tenta, a gente fala, né? Mas enfim. Oi? Não, eu não era assim não. Isso aí puxou Isabelle, sua mãe. Mas falando sério, né? Quem é que nunca passou por isso, né? Um momento de dificuldade, a gente sabia que só mesmo uma intervenção do Senhor para poder mudar a situação. E se você não passou por isso ainda, desculpa, mas provavelmente você vai passar por isso. Danilo, porque só o fato de estar no dia de hoje é um... Exatamente. Mas digo assim, mais especificamente aquele tipo de situação, né? Às vezes uma doença, uma enfermidade, às vezes uma falta de emprego e não aparece nada e você tendo que sustentar a família. Enfim, alguma circunstância específica que você sabe que só mesmo uma ação de Deus vai mudar aquilo. E nesses momentos a gente geralmente fica mais recluso, a gente chora, a gente lamenta. A gente se torna como o salmista que vai dizer no Salmo 42, né? As minhas lágrimas me servem de alimento dia e noite. As nossas lágrimas são nossos maiores companheiros. Nesses momentos a gente chora, a gente fica preocupado. São aqueles momentos onde a nossa esperança, que já esteve viva dentro de nós, como um vulcão em erupção, aquela cena maravilhosa, aquela coisa grandiosa, e agora a gente vê essa mesma esperança como um fósforo, prestes a apagar. Todo mundo já passou por um momento assim, onde a esperança esteve perto do fim. Refletindo sobre isso, sobre essas circunstâncias da vida, eu me lembrei da história de um dos meus personagens favoritos das Crônicas de Nárnia, que é o Eustáquio. Quantos já leram Crônicas de Nárnia? Já viram o filme? O Eustáquio é um personagem fenomenal, porque eu acho que ele é um dos personagens que mais representa eu e você. Ele é como todos nós, ele é um cara muito teimoso e arredio, e ele acha que ele está acima de todo mundo, aquela coisa toda, e de repente, enfim, vou resumir bem aqui a história, mas ele passa por uma situação onde ele, por causa de uma cobiça e por querer se beneficiar, ele se transforma num dragão. E aquele menino teimoso agora está no corpo de um dragão. E o livro vai dizer que quando ele se percebeu daquela forma, ele sentiu saudade de ser como antes, e o livro diz que ele começou a chorar alto. E o livro diz, um poderoso dragão debulhando-se em lágrimas. Imagina você a cena, né? O poderoso dragão, geralmente quando a gente vê um dragão nos filmes, eles têm aquela, né,
aquele poder, aquela coisa toda, e de repente o dragão está se pondo em lágrimas. Mas por que isso? Porque aquele era o momento da vida dele que ele percebeu que era o ápice da sua aflição. Onde ele antes achava que sua vida estava ruim, porque ele estava num lugar desconhecido, com pessoas que ele não gostava, mas agora ele percebe que isso é ruim. E agora ele é um dragão. Então, o livro vai dizer que ele se debulha em lágrimas, assim como meu filho nesse momento. Senhor, tem misericórdia. E esse, irmãos, é o típico comportamento de quem já não tem mais esperança. Esse é o típico comportamento de quem sabe que não tem como resolver o próprio problema. Porque quando a gente pode resolver, a gente resolve, mas quando a gente não tem como resolver, o que a gente faz? A gente chora. Porque é o que a gente pode fazer. E é o que aconteceu com Eustáquio, é o que aconteceu com muitos dos personagens que nós vamos estudar hoje. São pessoas que passaram por dificuldades e não tinham muitas esperanças. Isso acontece também com a gente, quando a gente passa por tribulações tão terríveis, que às vezes, mesmo a gente sendo tão forte como um dragão, a gente se impõe a chorar. Imagine você sofrer 12 anos com uma hemorragia. Já pensou? 12 anos sofrendo com uma hemorragia incessante, passando por todos os médicos conhecidos, gastando todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, e nada resolve o problema, só piora. Ou imagine você ter a sua filha ou seu filho tendo sido dado como morto em cima de uma cama, uma criança morta em cima de uma cama, sem você poder fazer nada. Imagine você cego numa circunstância onde não haviam escritas em braille, onde não haviam recursos, não havia oftalmologista, não havia nada que pudesse te ajudar a atenuar a situação. Imagina você estar possuído por um espírito maligno que deixa você mudo. Que esperança há para essas pessoas? Se não chorar, que esperança há diante dessas circunstâncias tão terríveis, irmãos? Imagine você passar por cada uma dessas situações. Terrível, é ou não é? Mas, existe uma circunstância que torna viva a esperança mesmo diante da mais terrível provação. E qual é essa circunstância, irmãos? Essa circunstância é a presença de Jesus. Amém. Onde Jesus está, a esperança não morre. Porque a esperança, onde Jesus está, ela vem acompanhada de fé. Quando Cristo está presente, a esperança vive porque ela tem fé, que a palavra final não é da circunstância, mas é de Deus. Quando Cristo está na situação, a esperança se mantém viva porque ela tem fé de que Cristo é a solução. Então, diante dessas circunstâncias, a gente vai ver que a palavra final não são das circunstâncias, a melhor companhia não são as lágrimas, e a solução não é ficar sem esperança, mas a solução é Cristo. Peço que você abra então sua Bíblia em Mateus 9. Alguns já até abriram porque, quando estou falando aqui, já foram pegando a referência, né? Mateus 9, do verso 18 até o verso 34. Amém? Amém. Peço que você então preste atenção na leitura. Diz assim o texto: enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: a minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda a terra. Saindo dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filhos de Davi.
Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E responderam: sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos seus olhos e disse: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles foram abertos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Só até aí. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos milagrosos que tanto nos ensinam. Obrigado pela esperança viva, Senhor, que há dentro de nós, que é a última palavra pertence a ti, Senhor. E de que não há circunstância, não há nada que o Senhor não possa reverter, porque para ti não há impossíveis. Que o Senhor possa tocar em nossos corações nesta manhã, falar conosco de maneira que o teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre essas histórias. Histórias de pessoas que, mesmo diante de uma terrível situação, não perderam a esperança porque tiveram fé em Jesus. Elas acreditavam de fato que Jesus poderia dar fim ao sofrimento delas. Lembrando que, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, porque a escola dominical é para isso mesmo. Então, fiquem à vontade. Mas tudo começa, a história toda começa quando a filha de Jairo, que embora não tenha o seu nome mencionado aqui, o nome de Jairo não aparece, mas ele aparece nos textos paralelos de Marcos e Lucas, então vamos chamar ele pelo nome. Tudo começa então quando a filha de Jairo está enferma e Jairo vai até a presença de Jesus. E vai dizer o texto que enquanto Jesus dizia essas coisas, o que Jesus estava dizendo? Isso se refere ao que a gente estudou na semana passada, a tudo que eu tenho semana passada. E no contexto mais imediato, o que Jesus está conversando aqui, falando aqui, era aquela conversa com os discípulos de João. Ele estava falando a respeito do jejum, né? Eles vêm e perguntam para Jesus: poxa, nós, discípulos de João, nós jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus comem o tempo todo. E ele vai dizer: olha, é certo que os convidados façam jejum na presença do noivo, aquela coisa toda. Então, enquanto Jesus falava sobre isso, nesse momento, enquanto eles estavam ali conversando, entra então em cena um chefe da sinagoga, o tal do Jairo, como já dissemos. Então, Jairo, ele era um homem de boa reputação. Jairo era um chefe da sinagoga, e esses chefes, eles eram religiosos muito respeitados, eles possuíam muita sabedoria, e eles tinham muita confiança do povo para poder assumir esse posto de chefe da sinagoga. Então, certamente ele era um homem muito conhecido. Não só isso, um homem de muitas posses, ele não devia ser um homem pobre, por causa da sua posição social. Então, a tarefa de Jairo era zelar pela ordem do culto na sinagoga, a tarefa dele era convidar leitores e pregadores para o serviço e censurar as desordens que aconteciam no meio do povo. Então, Jairo era um cara que tinha moral no meio do povo. Um homem que tem autoridade para contornar bagunças e badernas e desordens. E não só isso, um homem que tem autoridade para administrar a ordem do culto na sinagoga era um homem muito respeitado. E geralmente, quando algum fariseu se aproxima de Jesus, o cenário é completamente diferente, né? Geralmente, quando se aproximam desses fariseus, a gente já espera que venha alguma intriga, já começa a ficar, o clima já começa a ficar tenso. Eu imagino que os discípulos, vendo Jairo chegar, já pensaram: olha, agora o negócio vai ficar feio, está chegando o chefe da sinagoga aí, agora o clima vai esquentar. Mas é interessante porque Jairo não vai chegar na presença de Jesus para questioná-lo com que autoridade ele fala essas coisas, ou com que autoridade ele cura ou faz os seus sinais. Muito pelo contrário, o texto vai dizer que Jairo, quando ele se aproxima de Jesus, o que ele faz? Ele o adora. Interessante, né?
contraste com o comportamento de outros religiosos, Jairo, aproximando-se de Jesus, o adorou, e o termo o adorou aqui diz respeito ao ato de prostrar-se em terra, diante de alguém, diante de uma autoridade, e foi essa a atitude de Jairo diante de Jesus. Sendo um chefe da sinagoga, homem respeitado, com autoridade, ele se prostra diante de Jesus. Imagine você que Jairo agora vai ficar mal falado. O que outros líderes religiosos vão falar de Jairo? Pô, já está de brincadeira, a gente está o tempo todo questionando o cara, criticando ele, você vai lá e se curva dentro dele e adora. Mas Jairo tinha um motivo para fazer isso. Primeiro porque ele reconhecia a autoridade de Jesus. E ele não só adora Jesus, como ele também afirma ter fé em Jesus. Ele vai dizer, a minha filha morreu, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Não é interessante isso? Porque primeiro ele o adora, ele reconhece quem é Jesus. E segundo, ele coloca em Jesus, ele deposita em Jesus essa fé de que Jesus pode mudar a situação da qual ele está vivendo. Os textos paralelos vão dizer que a menina ainda não tinha morrido. E o termo que Mateus vai usar aqui, ele vai dar a ideia de que a menina estava para morrer, estava próximo da morte. Na tradução fica aqui dizendo que a menina já morreu, mas ela ainda não tinha morrido, mas estava muito próximo disso acontecer. Então, quando Jairo sai de casa para procurar Jesus, é certo que essa menina já estava desfalecendo, mas mesmo que ela não estivesse morta, ela estava muito próxima disso, e talvez até Jairo, no caminho até chegar a Jesus, tenha pensado que a filha já tinha morrido naquela altura, então por isso ele vai dizer, olha, minha filha já está morta. De todo modo, o que a gente vê aqui é um ato de esperança e fé. A esperança de que nem tudo está perdido. Por quê? Porque Cristo pode operar um milagre. Quando foi a última vez que um relato de um morto ressuscitando havia sido escrito para o povo judeu? Alguém consegue lembrar? Quando foi a última vez que tinha acontecido a ressurreição de um morto? Eliseu. Que depois de morto, né, quando caiu lá um cadáver em cima dele, vai dizer o texto de 2 Reis 3, 13 e 21, que jogando um homem morto em cima da cova de Eliseu, quando esse cadáver tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Maravilhoso isso, né? Interessante, mas perceba que isso, irmãos, tinha mais de 700 anos. Não tinha nenhum relato mais recente de algum profeta que tinha ressuscitado algum morto. Não tinha nenhum relato que pudesse fazer com que Jairo tivesse essa expectativa toda em Jesus, algo mais recente, que o fizesse confiar nisso. Acreditar que Cristo poderia mudar essa situação. Mas, mesmo assim, mesmo Jairo sendo um chefe da sinagoga de Cafarnaum, e dentre eles, tanto questionamento sobre quem é Jesus, sobre a sua autoridade, ele tinha fé. É certo que ele testemunhou algum outro milagre de Jesus, alguma cura, algum outro sinal, mas mesmo assim, ele teve fé de que Jesus poderia ir além daquilo que ele tinha visto, além daquilo que ele tinha presenciado, além do que já tinha sido narrado pelas pessoas. Olha, esse homem cura, ele faz milagres, ele multiplica pães, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem autoridade sobre a natureza, até o mar se acalma diante de sua voz. Então Jairo pensou, olha, não é impossível isso para ele. Então Jairo tem essa fé, ele se agarra a essa expectativa de que Cristo poderia mudar a sua circunstância. Então ele teve fé, ele foi até Jesus porque ele teve fé de que ele poderia salvar a sua filha. E irmãos, se existe uma coisa que Jesus nunca despreza, é o coração quebrantado. Se existe uma coisa que Jesus nunca despreza, é alguém que tem fé. Então, dessa vez não foi diferente. Vai dizer o texto que Jesus se levanta e segue Jairo até a sua casa. Mas o que acontece no caminho? O texto vai dizer, Jesus se levantou e seguiu justamente com seus discípulos, e eis que uma mulher, de repente aparece uma outra pessoa na história. Uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se vendo, disse, coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Sabe que a primeira coisa que me vem à mente, que eu penso quando eu estou lendo esse texto todo?
que passou na cabeça de Jairo? Imagine você, a pressa danada, Jesus, minha filha está morrendo, ela já morreu, por favor, vamos lá em casa. De repente, a situação dá uma brecada. Está todo mundo indo para a casa de Jairo, os discípulos, Jesus, certamente que tinha muitos desses deles também, e aí, de repente, uma mulher para e muda a situação. Ele com pressa e a mulher ali com o desejo de receber também o seu milagre. Uma nova personagem então entra em cena, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Gente, são 12 anos. 12 anos. Não são 12 dias, 12 semanas, 12 meses, são 12 anos. Imagine você, mulher, que passa pelo seu período aí todos os meses, passar por isso 12 anos, consecutivamente, sem parar. A vida daquela mulher, por si só, já era um milagre, porque uma hemorragia, irmão, durante 12 anos, era algo que poderia ter matado ela, até por alguma outra doença, uma anemia, alguma outra situação. Então, ela estar viva por si só já era um milagre. Agora, vamos pensar um pouco em como era a vida dessa mulher. Uma mulher normal, sem passar por esse período, sem passar por essa situação de hemorragia constante, uma mulher normal. Toda vez que ela tinha o seu fluxo de sangue contínuo, o seu fluxo de sangue mensal, ela se tornava impura. Ficava alguns dias impura, era afastada, ficava lá reclusa. Todo lugar que ela sentava, ela se tornava impura. Todo lugar que ela tocava, ela se tornava impura, aquela coisa toda. Mas essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue contínuo, e o capítulo 15 de Levítico, a partir do verso 25, vai mostrar qual era a realidade dela. E qual era a realidade dela? Aquela mulher não podia tocar em nada, não podia tocar em ninguém. Onde ela sentava, aquele lugar se tornava impuro. Onde ela tocava, aquilo se tornava impuro. Quem tocasse nela, ou quem tivesse algum contato com ela, ficaria impuro até o fim do dia, teria que fazer o ritual de purificação. E passar por isso um mês, quer dizer, uma semana, uma vez ao mês, devia ser bastante incômodo. É ou não é? Imagina uma vez por mês ter que ficar totalmente recluso, sem poder tocar em nada, você é olhado com aquele olhar de desprezo, está naquela situação de impureza. Aí você imagina ficar nisso 12 anos. Aquela mulher não podia ter amizade. Porque como ser amigo de uma mulher que, se eu me aproximar dela, vai me tornar impuro? Aquela mulher não poderia se casar, porque como ela se casaria sendo ela uma mulher impura? Como ela teria relações com o marido? Se o marido, tendo relações com uma mulher impura, também seria impuro. Aquela mulher certamente não poderia morar com os seus pais, porque como ela poderia ficar na mesma casa, onde ela iria contaminar todo mundo com a sua impureza? Imagina que vida miserável, irmãos. Uma vida solitária. Ela não podia se aproximar de ninguém, ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia tocar em nada. E ela ficou 12 anos nessa situação. Os textos paralelos vão dizer que ela gastou todos os seus recursos em médicos e, ao invés de ajudar, só piorou a situação dela. Então, como a gente viu no começo, é certo que a maior companhia dessa mulher eram suas lágrimas. Que esperança há para uma mulher que vive desse jeito? O que resta para ela, irmãos, se não esperar a morte? E seria até compreensível que uma mulher, naquele contexto, vivendo nessa situação, desejasse a morte. Mas então, irmãos, ela ouve falar de certo alguém. Ela ouve falar de um tal de Jesus de Nazaré que tinha poder para curar enfermos. Ela ouve falar desse que tinha poder e autoridade sobre todas as coisas, um grande profeta que estava operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Então, aquela mulher, mesmo vivendo aquela vida desiludida, infeliz, 12 anos em condição de impureza, sendo rejeitada, sendo humilhada, aquela mulher creu. Ela ouviu falar desse Messias, ela ouviu falar desse profeta e ela creu, ela teve fé. É o que diz o texto. Olha a fé dessa mulher, ela vai dizer, se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Muitos nessa circunstância dessa mulher pensariam, pô, já tentei de tudo. Já fui dos médicos mais caros, já gastei todo o meu dinheiro. Quem esse cara pensa que é?
Pelo contrário, essa mulher pensa assim: apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Essa mulher, irmãos, provavelmente era conhecida por alguns, e todos os que a conheciam a rejeitaram por ser uma mulher impura. Então ela não podia solicitar um encontro com Jesus. Ela não podia marcar um gabinete com o Senhor. Ela não podia chamar um dos discípulos do mestre e falar: olha, eu queria receber uma cura também. Ela não podia fazer isso porque ela era uma mulher impura. Ela não podia ter contato com ninguém. Ela não tinha amigos que pudessem chamar Jesus para ela, assim como muitos relatos apontam. Então o que ela faz? Na sua condição de impureza, na sua condição de uma mulher que estava totalmente afastada da sociedade, uma mulher humilhada, o que ela faz? Ela se aproxima. E ela se aproxima de que maneira? Por trás de Jesus. Ela não queria correr o risco de ser exposta mais uma vez. Ela não queria correr o risco de mais uma vez ter a sua doença, a sua condição exposta diante de todo mundo. Então ela se aproxima de modo discreto e ela toca na borda da capa de Jesus. A borda da capa de judeu, ela possuía franjas que serviam para lembrar o judeu das leis do Senhor e de seus mandamentos. Você pode encontrar isso em Números 15:38. E Mateus, sendo ele judeu, faz questão de expor esse fato da borda da capa. E provavelmente foi nessa parte onde ficavam essas franjas que essa mulher tocou, porque era a última parte que havia na roupa do judeu. Interessante isso. Que a lei que aquela mulher seguia e que tornava aquela mulher impura, foi no símbolo dessa lei que ela toca. E agora ela foi curada. Por quê? Porque agora a lei estava diante dela encarnado. O cumprimento da lei do Senhor estava diante dela. O próprio Cristo, o Verbo de Deus encarnado, todo o poder estava ali. É interessante porque eu falo da série de Joseph toda vez que eu prego, mas enfim. Tem um momento da série que Jesus está em Nazaré e ele está ali pregando na sinagoga de Nazaré. E a cena é aquela cena onde ele é rejeitado na sua terra, e ele começa a ler aquele texto de Isaías, onde ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os cativos, curar os enfermos, libertar os cativos. Ele diz: olha, hoje se cumpre essa palavra. E aí começa aquele burburinho, aquela coisa toda: quem esse cara pensa que é? Eu cresci com ele, joguei bola com ele, agora está falando que é o Messias, que é isso? E então o rabino ele levanta, diz: Jesus, para de falar isso, porque se você não parar, eu vou ter que aplicar as leis de Moisés em você. E qual era a lei de Moisés para esse tipo de situação? Seria a morte. Então Jesus se levanta e ele diz: eu sou a lei de Moisés. Interessante, forte. E é um fato. Cristo é a lei. Ele é a palavra de Deus encarnada. Amém. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus percebe o que está acontecendo. Ele sente poder sair dele, como Marcos vai relatar. Aquela mulher que há 12 anos vinha sendo rejeitada, sendo tratada como uma mulher impura, descartada pela sociedade, está agora diante do Filho de Deus. E o que Jesus fala para ela? Afasta-se de mim, mulher. Você não percebe que agora fui contaminado, que eu vou ter que agora praticar o ritual de purificação? Brincadeira? Estou aqui querendo curar a filha de Jairo e você vem e me toca, mulher impura. Foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez. Por quê? Porque ninguém pode tornar impuro aquele que torna pura todas as coisas. Amém. Aqui o que acontece é o inverso. Ela não torna Cristo impuro, mas Cristo purifica aquela mulher. A Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque ela nos proporciona esse tipo de coisa, esse tipo de momento. Uma mulher rejeitada por todos os homens. E quem é que aceita essa mulher? O Filho de Deus. Que maravilha. Meu Deus do céu. Que esperança para nós isso, não? Que esperança, porque, irmãos, mais vale ser rejeitado pelo mundo inteiro e ser aceito por Cristo do que o contrário. Não devem ter sido poucos os insultos que aquela mulher ouviu durante esses 12 anos de hemorragia. Se havia uma coisa que aquela mulher precisava a partir de agora, era coragem. E Cristo vai dizer para ela: coragem.
Como dissemos, aquela mulher, ela não poderia morar até com os próprios parentes, familiares, ela não tinha convívio social, mas como Cristo se refere a ela, ele chama de filha. Ele adota aquela mulher, ela ganhou uma nova família. E por fim, ela recebe o maior benefício de todos, que não é a cura física, mas a salvação de sua alma. Cristo fala: você foi salva porque teve fé. Então, além de sair dali com a sua hemorragia estancada, ela saiu encorajada, ela saiu dali recebendo, sendo parte de uma nova família, ela saiu dali recebendo a salvação da sua alma. Aquela mulher recebeu a obra completa em sua vida. O que curou aquela mulher, irmãos? Foi as vestes do Senhor? Foi a fé dela? Não. O que curou aquela mulher foi o poder do Filho de Deus. Amém. A fé por si só, irmãos, nada pode fazer. Mas na presença do Senhor, a fé se transforma em milagre. Basta que Ele queira que assim seja feito. E foi da vontade de Cristo que seu poder se manifestasse na vida daquela mulher, curando o seu corpo, mas não só isso, salvando também a sua alma. Irmãos, só esse pedacinho aqui já estava bom, né? Que coisa maravilhosa, que obra perfeita que Cristo opera na vida dessa mulher. Uma mulher negada por todos, agora sendo chamada de filha pelo Filho de Deus. Que maravilha! Amém. Que maravilha! Mas e a filha de Jairo? A menina está morrendo. Jesus não se esqueceu deles. Eles continuam até chegar na casa de Jairo. Mas o que acontece quando eles chegam lá? Diz o texto que quando eles chegaram, já haviam lá o que? Tocadores de flauta e um povo em alvoroço. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o funeral já está pronto. Esses tocadores de flauta que são mencionados aqui, eles eram pessoas que eram contratadas para poder lamentar junto com a família. Então eles tinham ali esse momento de tocar flauta, e eles pranteavam com a família, eles ficavam de luto com a família. Então isso fazia parte de algo comum no contexto de um judeu. E isso vai demonstrar o quê? Isso demonstra que naquele momento, de fato, a filha de Jairo já tinha sido declarada como morta. Porque se tinha uma turma ali fazendo funeral, lamentando, tocando flauta, aquela coisa toda, e se eles foram contratados para isso, significa que ela já estava morta. O ambiente estava preparado, o clima não era favorável. Hoje em dia, o discípulo falaria para Jesus: ó, climão, aquele climão de morte, aquela coisa pesada. Uma menina de apenas 12 anos, em cima de uma cama, morta. Então, não há muito o que fazer numa casa dessa. Não tem muita esperança numa casa dessa. Que esperança há para um pai e uma mãe com sua menina de 12 anos morta em cima de uma cama? O que resta para eles? Se não prantear e ficar de luto? Agora, olha que coisa interessante. Sabe o que significa o nome Jairo? Alguém sabe? Ah, que legal. O nome Jairo significa aquele que traz a luz. E naquele dia, o que Jairo levou para a casa dele? A luz do mundo. Meu Deus, as coisas parecem, né? Não parece que faz tudo? É porque é mesmo. Aquele que traz a luz naquele dia levou a luz do mundo até a sua casa. Irmãos, aonde brilha a luz de Cristo, a morte se torna apenas um sono leve. Amém. Um sono que desperta ao acender de uma luz. Assim é a morte diante de Cristo, irmãos. Assim é a morte diante da luz de Cristo que brilha sobre ela. E é por isso que Cristo vai dizer: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Porque diante da luz de Cristo, a morte é um sono que pode ser despertado por o acender de uma luz. Mas, como sempre, existem aqueles incrédulos. A presença de Jesus não agrada a todo mundo. Imagine você pranteando, tocando ali sua flauta, sendo contratado, talvez recebendo por isso.
Vem uma pessoa, um estraga prazer, digamos assim, e diz, olha, para com isso aí, acabou. E vai dizer o texto que eles riam de Jesus. Jesus fala, olha, ela está dormindo, ela não está morta. E eles riram de Jesus. Aí cabe aquela frase, né? Se eu fosse Jesus, mas vamos voltar, para que não dê lugar à carne. Então, é interessante porque aqui cabe um pequeno parênteses, porque Jesus vai mandar embora aqueles que estavam rindo. Aqueles que estavam rindo, aqueles que zombavam, não tinham direito de ver o milagre. E é interessante porque muitas vezes, irmãos, Cristo opera milagres ao nosso redor e a gente não vê, porque a gente não está atento, a gente não quer perceber os milagres que Cristo opera em nossas vidas. Como a Ivana falou agora há pouco, o fato de estarmos aqui é um milagre, mas por que a gente não reconhece isso? Porque a gente não está reconhecendo a presença de Jesus em cada ato da nossa vida. A gente prefere acreditar que tudo acontece debaixo das circunstâncias, como obra do acaso, mas o que acontece com você é pela graça e a misericórdia de Cristo. Então, aqueles que não acreditavam não tinham direito de ver o milagre. E vai dizer o texto que eles foram colocados para fora. Verso 24, parte B, verso 25, perdão. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, e aí então, finalmente, Jesus chega até onde a menina está, que é o que a gente começou falando sobre isso. Tudo começa com Jairo pedindo por sua filha, então finalmente Jesus vai chegar onde a menina está, e aí, de imediato, o pranto daquela casa é convertido em milagre. A morte se torna vida, o choro agora é sorriso, porque, irmãos, onde Jesus está, nada fica como antes. Amém. Aquela menina ela foi atingida pela morte, mas até mesmo a morte se submete à vontade do Filho de Deus. E essa maravilha de milagre acontece com um ato. Jesus toma ela pela mão e ela se levanta. Não é interessante isso? Porque Jesus fala antes, ele fala, olha, ela está só dormindo. E o que você faz quando você acorda alguém? Você toma essa pessoa e ela levanta. E é o que Jesus faz aqui. Jesus pega essa menina e ela levanta. Imagina a cara dos discípulos vendo isso, gente. Imagina a cara de Jairo. Imagina a esposa de Jairo, que ela estava meio por fora da situação ali, só pegou a situação quando Jesus chegou na casa dela. Todo mundo pranteando, aquele desespero, aquela angústia. Minha filha, tadinha, pequena, menina, novinha. De repente a menina está ali. De novo. É interessante que o texto de Lucas vai dizer que Jesus fala assim, olha, dá comida para ela. Como se fosse a coisa mais normal do mundo ressuscitar um morto. Mas por que isso acontece? Porque, irmãos, quem está ali é Cristo. Amém. Quem está ali é Jesus. Glória a Deus. E para Ele, irmãos, uma palavra basta, um ato basta. E essa maravilha de milagre se espalha por toda a terra. Mas não só aquela terra, porque nós também recebemos essa mensagem hoje. Amém. Nós também nos maravilhamos com esse milagre hoje. Que coisa maravilhosa. Jairo, aquele que traz a luz, levou a luz para sua casa e a luz brilhou e a morte foi embora. Amém. Mas não acaba aí. Esse deve ter sido um dia cansativo no ministério de Jesus. Não acaba aí. Após sair da casa de Jairo, Jesus então ruma para sua casa. Alguns vão dizer que essa casa na qual ele ficava era a casa de Pedro, mas não se pode afirmar com 100% de certeza que Jesus não tinha uma casa, ele poderia ter um lugar onde ele ficava também. E é possível que a essa altura já estivesse próximo do final do dia, dados os acontecimentos anteriores. Jesus já tinha discutido com algumas pessoas, já tinha falado com Jairo no começo, depois veio a mulher, teve aquela situação toda, então é possível que o dia já estivesse caminhando para o final. Então, no caminho de casa, 2 cegos entram em cena e eles começam a gritar: tenha compaixão de nós, filho de Davi. E filho de Davi é um título messiânico que se refere ao rei prometido. Ao rei que foi prometido a Davi, cujo reinado jamais teria fim. Aqueles cegos, olha só que coisa, irmãos. Aqueles cegos reconheceram em Jesus esse rei prometido.
Os cegos reconheceram em Jesus o seu caráter messiânico. Aqueles cegos, mesmo antes de receber a cura, já podiam enxergar muito mais do que muita gente. Eles já conseguiam enxergar em Cristo, mesmo sendo cegos, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias aguardado. Então eles gritam: Senhor, Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E chama a atenção o fato de que Jesus recebia eles em casa, né? Vai dizer o verso 28 que quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. Isso provavelmente aconteceu porque Jesus queria manter a discrição naquele momento. Ainda não era chegada a hora de se revelar como Messias. E ter esses dois homens gritando ele na rua, chamando ele de filho de Davi, ia chamar muita atenção. Então ele coloca esses caras para dentro de casa. Chega para cá, vamos conversar aqui dentro. E eles entram naquela casa e ali Jesus coloca a fé deles à prova. Jesus vai dizer: vocês creem que eu posso fazer isso? E a gente poderia se perguntar diante das nossas circunstâncias: eu creio que Jesus pode fazer isso? Porque, irmãos, muitos até proferem palavras de reconhecimento da autoridade de Jesus. Muitos chamam Jesus de Senhor, muitos chamam Jesus de Filho de Davi, muitos chamam Ele de Filho de Deus, mas nem todos creem. E de fato, aqueles cegos criam. Eles acreditavam de fato que Jesus podia curá-los. E agora, um pouco diferente do comum não acontece com esses dois cegos. Jesus coloca a mão sobre os olhos deles, mas ao invés de dizer palavras como que se abram seus olhos ou passem a ver, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Interessante, né? Palavras diferentes de Jesus aqui. Que se faça em vocês conforme a fé que vocês têm. Primeiro, Jesus coloca a fé deles à prova. Vocês de fato creem que eu posso fazer? E eles dizem: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus coloca a mão nos olhos dele e diz que se faça então conforme a fé que vocês têm. Como a gente já falou anteriormente, a fé por si só, ela não tem o poder de curar. Entretanto, irmãos, a fé, ela glorifica a Cristo. A fé em Cristo glorifica a Cristo. E sendo da vontade dele, essa glorificação, ela pode ser retribuída com milagre. A fé não é a fé na capacidade de Jesus de curar. A fé é a fé em Jesus. E reconhecendo Ele como Filho de Deus, saber que nada é impossível para Ele. Não é fé na cura, é fé em Cristo. E a partir disso, saber que Ele pode fazer, sendo essa a sua vontade. Então aqueles homens foram curados. Eles passaram a enxergar. Não porque eles tinham fé na cura, mas porque eles tinham fé em Cristo. Amém. Porque eles tinham fé que aquele homem era o filho de Davi. Amém. O Messias aguardado, em que não há limitação de poder. Então diz o texto que os olhos deles se abriram. Agora imagina você sendo cego, que a primeira coisa que você vê, depois de uma escuridão da sua vida inteira, a primeira coisa que você vê é o Filho de Deus encarnado. Gente, não é para qualquer um não, hein? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Fico pensando que, bom, não vou falar o que eu pensei não. Mas que foi um privilégio, foi. Que privilégio, irmãos. Você passou a sua vida inteira sem saber o que é enxergar. Sem saber como é a sua mão, como é o seu corpo, como você é. Aqueles homens, antes de ver o rosto deles, eles viram o rosto de Cristo. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Eu acho que mesmo que eles fossem embora e ficassem cegos de novo, já teria valido a pena. Só por ter contemplado a face do Filho de Deus encarnado. De certa forma, isso é o que acontece com todo aquele que conhece Jesus. Né? Sim. Porque a gente passa a nossa vida inteira cegos. A primeira coisa que a gente realmente vê é Cristo. Exatamente. E aí, a partir daí, a gente começa a enxergar realmente. E a nossa visão muda, né? Nossa visão muda. E aí o texto vai dizer que Cristo adverte eles severamente.
para não contar nada para ninguém. E assim eles foram embora e não disseram nada para ninguém. É isso? Não. Fofoqueiros, hein? Ah, volta aqui que eu não vou curar mais não, brincadeira. Mas fala sério, você conseguiria segurar? Claro que não. Você foi cego a sua vida inteira. A primeira coisa que você vê é o Filho de Deus encarnado. O seu companheiro que também era cego, você consegue ver a cara dele. Mas é feio mesmo, hein, fulano? Caramba! Imagina a alegria daqueles homens saindo dali, cara. Eles estavam enxergando o mundo inteiro que eles nunca puderam ver antes. Imagina isso, isso estava explodindo na cabeça deles. Então como que eles não vão falar isso para alguém? Como? A luz de Cristo brilhou na escuridão dos olhos daqueles homens. E eles passaram a enxergar, então, tudo que eles sempre ouviram dos outros. Olha, isso aqui é assim, assim, assado. Olha, tem um homem que está curando, olha isso. Agora eles estavam enxergando tudo, eles conseguiam ver com os próprios olhos. E talvez essa seja uma das coisas que mais chama a atenção na vida desses homens. Porque diferente dos outros, eles nunca tinham visto os sinais que Cristo tinha operado. Eles não viram nada. Mas eles escutaram. Eles ouviram falar de um certo Messias, de um certo Jesus de Nazaré, que estava por aquela terra operando milagres. E eles creram. Nós hoje poderíamos pensar que esperança há para dois cegos vivendo nesse contexto, mas chegou até eles essa palavra. Existe um homem que tem curado pessoas por aí. E eu fico imaginando eles conversando entre eles. Será que é esse o Messias que a gente tem aguardado tanto? E eles declaram seu amor por Senhor e dizem: Filho de Davi. Dois cegos reconhecem em Cristo uma figura messiânica. Dois cegos que não viram nada até então, eles creram que Cristo poderia mudar as suas circunstâncias, curar a sua cegueira. Dois homens fadados a viver para sempre na escuridão, agora viram a mais brilhante luz diante deles. A fé de que Cristo, tocando em suas vidas, tudo iria mudar, de fato aconteceu e tudo mudou. Tudo mudou. Porque, irmãos, onde Cristo está, nada fica como antes. Amém. Então Jesus, após isso, deitou e dormiu. Não acabou. Alguém deixou a porta aberta. Na hora de sair, a porta ficou aberta, e aí o texto vai dizer que nesse período em que os cegos saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Então os cegos foram embora, deixaram a porta aberta. Alguém viu a brecha e pensou: vamos lá, ele está curando. Então chega até a presença de Jesus um mudo endemoniado. E aqui a fé é muito mais latente naqueles que levaram esse homem até Jesus do que no próprio homem em si, porque pelo estado do homem, de estar endemoniado, mudo, e toda essa situação, é provável que ele nem tivesse muita noção do que estava acontecendo, não estivesse em si. Mas aqueles que o cercavam ali, ou talvez amigos ou parentes, levaram ele a Jesus porque tiveram fé de que Jesus podia mudar aquela situação. E é interessante porque que esperança há, é ou não é? Para um homem endemoniado, paralisado pelo diabo, sem conseguir falar. Mas aqueles que levaram esse homem até Jesus ouviram falar de Jesus. Um certo Jesus de Nazaré que andava curando por aí, expulsava demônios, então eles pensam: opa, é a solução, vamos levar ele até a presença de Jesus. E sendo assim, a esperança renasce. A fé de que Cristo pode libertar aquele homem daquele estado miserável fortalece mais uma vez. E o texto do grego original vai dizer que a mudez, o termo que ele traz, demonstra que a mudez daquele homem estava diretamente relacionada com a sua possessão demoníaca. Então, o demônio estava deixando aquele homem mudo. Então, por isso, quando Jesus expulsa o demônio, diz o texto que o mudo passou a falar. A
palavra original é equivale, que na tradução literal seria: Jesus lançou fora o demônio e com ele a mudez do homem. Que coisa, né? Quando o demônio aparece na presença de Jesus, dentro de alguém, o que ele faz é lançar fora. Porque onde Cristo está, não é como antes. E com isso a mudez também foi curada. Então, as multidões se admiravam. E não é para menos. No mesmo dia, uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos é curada. Completamente curada. A filha do chefe da sinagoga, que todo mundo conhece, morta em cima da cama, é ressuscitada. 2 cegos que viviam perturbando todo mundo naquela cidade: pega isso aqui para mim, pega aquilo, faz isso, me ajuda aqui. De repente passam a ver. E para finalizar, um homem possuído pelo demônio, mudo, é liberto e passa a falar. Como não se maravilhar diante disso? Como olhar para isso, permanecer do mesmo jeito? Não tem como. A gente se maravilha lendo, você imagina você vendo tudo isso acontecer. Eu ia procurar doença em mim para ser curado, porque, gente, é uma coisa maravilhosa o que estava acontecendo naquele dia. Tantos milagres, feitos poderosos, demonstrando que Cristo é o autor da vida. Amém. É Ele que diz quando começa e quando termina uma circunstância ruim. Como não se admirar diante disso, gente? Uma mulher que 12 anos foi rejeitada, sendo aceita pelo próprio Jesus. Uma menina sendo ressuscitada. Gente, olha que coisa maravilhosa. Como não se maravilhar diante disso? Amém. Como não olhar para isso e deixar com que seus olhos se encham d'água e pensar: meu Deus, que poder, que coisa maravilhosa. Mas, irmãos, onde existem admiradores, existem acusadores. E para não passar em branco e não perder o costume, quem aparece no finalzinho são os fariseus. Como sempre, eles. E aí, diante de tudo isso que aconteceu naquele dia, diante de tantos sinais, tantas maravilhas, a conclusão dos fariseus é: ele expulsa os demônios pelo poder do maior dos demônios. Esse é um clássico caso de blasfêmia. Atribuir ao diabo um milagre realizado por Jesus através do Espírito Santo. Blasfêmia, um ato do qual eles sempre acusaram Jesus de fazer e eles mesmos estavam fazendo, blasfemando contra o Espírito de Deus. Irmãos, os fariseus preferiam olhar para todas essas maravilhas que Cristo realizou e atribuir isso ao diabo. Eles preferiam olhar para tudo aquilo que aconteceu naquele dia e dizer que aquilo era obra do diabo, do que assumir que Cristo de fato era o Filho de Deus. Quando o coração se endurece, a gente falou sobre isso no retiro, quando a apostasia vem, não há o que possa ser feito. E até uma obra milagrosa, até aquilo que vem do próprio Deus, do Espírito de Deus, pode ser atribuído ao diabo por uma pessoa que está distante da fé, distante de Jesus. Quando, aqui já estou caminhando para a conclusão, quando o profeta Isaías fala sobre os dias felizes de Sião, a Sião futura que receberia a alegria, que aponta diretamente para a encarnação de Cristo, o que ele profetiza? Ele vai dizer: se abrirão os olhos dos cegos, a língua do mudo cantará, os coxos saltarão como corças. Que cena! Em outro momento ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, se referindo a Cristo, e Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Amém. A gente lembra daquela mulher quebrantada. A consolar os que choram. A gente lembra de estar na sua casa. E pôr sobre os que choram olhos de alegria ao invés de pranto. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? Estava se cumprindo as Escrituras na vida de Jesus. Amém.
A palavra do Senhor estava se cumprindo na vida de Cristo. Mas os fariseus não queriam enxergar isso, gente. Os cegos não tiveram suas visões restauradas por Jesus? Tiveram. O endemoniado mudo não recuperou sua voz? Sim, recuperou. O pranto da casa de Jairo não se transformou em alegria? Sim, se transformou. O coração quebrantado da mulher, o fluxo de sangue não recebeu a sua cura? Sim, recebeu. Ela que sempre foi rejeitada, não foi consolada? Sim, foi. A resposta é óbvia. Cristo é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Amém. Ele é aquele que deveria vir e veio na plenitude dos tempos e operou sinais e maravilhas no meio de seu povo. E nós hoje temos uma certeza: Ele é o mesmo Deus. Amém. Ele é o mesmo Cristo que continua agindo no meio do seu povo. Basta que essa seja a vontade dele e isso assim se fará. Como dissemos no começo, em muitos momentos da vida, a gente vai ter dificuldades tão grandes que a gente chega à conclusão de que só um milagre poderia reverter tal situação. Só um milagre poderia mudar tal situação, mas a boa notícia, irmãos, é que nós servimos a um Deus que opera milagres. Amém. Nós servimos a um Deus em que não há limitação de poder, Ele é onipotente. E você poderia me dizer: ah, Danilo, você é apenas um garoto. Eu já oro há muito tempo por uma cura. Eu já oro há muito tempo para que fulano se converta. Eu já oro há muito tempo para que meu problema seja resolvido e não se resolveu. Eu já oro há muito tempo para que a minha enfermidade se cure e não se curou. E sabe o que eu digo para você, meu irmão? Pode ser que ele não cure mesmo. Pode ser que ele não mude aquilo que você quer que ele mude na sua vida. Isso pode acontecer sim. Não por falta de fé. Não porque Deus não pode fazer. Mas porque, mesmo que você não entenda, Ele sabe o que é melhor para você. Amém. Glória a Deus. E não é a fé na resolução do problema que vai fazer com que a situação se resolva. Essas curas que a gente acabou de ver aqui, elas só aconteceram porque as pessoas criam em Jesus. Elas acreditavam que em Jesus estava o poder. A fé não é no milagre, mas no agente do milagre, naquele que opera o milagre. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que se a sua fé ou se a minha fé está no milagre em si, então se o milagre não acontecer, isso vai abalar nossa fé. Isso vai abalar nossas estruturas, porque a gente vai pensar: pô, eu não tenho fé, ou Jesus não me ama, ou Deus não me ama, ou eu não sou um filho aceito. Mas, se essa fé está em Cristo, você ora pelo milagre, mas mesmo que esse milagre não aconteça, isso não vai abalar sua fé. Por quê? Porque você sabe que poder para fazer Ele tem. Mas se Ele não fez, é porque essa é a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando a sua fé está em Cristo, está no agente do milagre e não no milagre em si, a sua fé não se abala. Porque você sabe que nele não há limitação de poder, que poder Ele tem, e se Ele não faz, é porque não é da sua vontade, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E ainda, quando a nossa fé está em Cristo, irmãos, quando a nossa fé está em Cristo, a gente tem uma outra garantia, de que ainda que nós sejamos curados das nossas enfermidades, ainda que os momentos difíceis da nossa vida nunca cessem, ainda que o luto sempre esteja em nossa casa, ainda que a nossa deficiência não seja curada, ainda que nossas limitações não sejam cessadas, está reservado para nós novos céus e nova terra. Glória a Deus. E aí sim, irmãos, viveremos em plena saúde, em plena paz, tudo será resolvido. Tudo será resolvido. Nós conheceremos de fato o que significa viver. Amém. O que a gente tem aqui é apenas um vislumbre. Mas quando estivermos com Ele, na presença de Jesus, saberemos o que é vida. Porque viveremos para sempre diante daquele Amém, Jesus. em quem não há limitação de poder.
Talvez hoje você chegou aqui como Eustáquio, o menino que virou dragão, passando por uma fase tão ruim que você se põe a chorar alto. Talvez as suas lágrimas sejam a sua maior companhia. Mas naquele grande dia, irmãos, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. E olha o que diz o texto de Apocalipse: já não haverá morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque tudo isso será passado. E aquele que estava no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Por mais que você não receba o seu milagre nessa vida, você será refeito, meu irmão. E você será perfeito. Aí sim, tudo será passado. Nós olhamos para esses relatos de Mateus e imaginamos a alegria indescritível que essas pessoas sentiram ao ser curadas. Imagine você, depois de 12 anos, que alegria poder viver a sua vida normal, podendo ter acesso a pessoas, conviver com as pessoas no seu dia a dia. Imagina que coisa maravilhosa. Imagina você vendo sua filha morta e de repente ressuscitando. Que alegria! Imagina você cego vendo a face do Filho de Cristo, do Filho de Deus Cristo na sua frente. Que alegria! Imagine você sendo perturbado por um demônio mudo e de repente você vê aquela pessoa que você conhecia liberta, falando. Que coisa maravilhosa! Mas eu digo para você, meu irmão, que uma alegria muito maior está reservada para aqueles que perseverarem até o fim. Vai ser uma alegria muito maior, uma alegria plena, porque estaremos com Ele, na presença dEle, vivendo eternamente. Cristo opera milagres ainda hoje, irmãos. A gente aqui já testemunhou diversos milagres no nosso meio. Mas mesmo que o nosso milagre não chegue, nós temos a certeza de que o maior milagre Cristo já operou em nós. Amém. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios que Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, de certa maneira, todos nós fomos ressuscitados. Todos nós experimentamos a ressurreição. Saímos de uma morte e passamos para uma vida. O maior milagre que Cristo já nos deu, que é pertencer à família da fé, que é ser salvo, que é estar junto a Ele, em comunhão com Ele, aqui em vida. E mais, assim como Ele ressurgiu dos mortos, um dia, fisicamente seremos ressurretos também e viveremos com Ele em sua presença. E não há maior milagre do que esse, irmãos. Não há maior milagre do que ser transformado. Amém. Não há maior milagre do que quando você olhar para trás, você ver quem você era e quem você se tornou. Amém. Não há maior milagre, irmãos, do que uma vida que se encontra com Cristo. Porque, irmãos, onde Cristo está, nada é como antes. Amém. Dito isso, nos cabe, no dia da angústia, sim, clamar ao Senhor. Seja por uma cura física, uma cura emocional, alguma necessidade especial. Cristo está em nosso meio e Ele pode fazer, sim, maravilhas, Ele pode operar milagres. Mas devemos sempre ter a convicção de que mesmo que Ele não faça, a nossa esperança permanece inabalável. Amém. Porque aquele que vem, virá e não tardará. Seja aqui ou na eternidade, todos vamos experimentar o toque transformador de Jesus. Não há circunstância ou tribulação que se compare àquilo que Cristo é para nós. Um dia, todos estaremos diante dele e seremos libertos de todas as nossas mazelas. E aqui eu trago 3 aplicações. Primeiro, você tem fé de que Cristo pode operar um milagre na sua vida? Se Jesus tocasse em você hoje e te dissesse que se faça conforme a fé que você tem, o que aconteceria? Olhar para esses milagres de Jesus é importante porque a nossa fé é fortalecida e a gente se lembra de que para Ele não há impossíveis. Por isso, seja qual for a sua situação, meu irmão, não cesse de clamar ao Senhor, porque Ele pode fazer, tenha fé. Amém. A segunda aplicação é, caso você ainda não tenha se entregado completamente para Cristo, caso você não tenha se decidido por Cristo ainda, e você desejar fazer isso hoje, eu te garanto que você vai experimentar o maior milagre da sua vida.
que é a vida que Cristo pode dar. Portanto, hoje é uma oportunidade para fazer isso. E terceiro, ore para que o Senhor preserve a sua fé e sua esperança de que um dia Ele virá. E todo o sofrimento terá um fim, irmãos. Todo o sofrimento. Essa é a esperança que não nos pode ser tirada. Essa é a esperança que permanece acesa dentro de nós como um vulcão. Seja qual for a tempestade que cai sobre ele. Porque quem mantém essa chama acesa é Cristo em nós, operando em nós dia após dia, através do seu Espírito Santo. Portanto, ore para que a sua fé e sua esperança em Cristo permaneçam inabalável, porque Ele vem. E quando Ele vier, tudo se fará novo. Amém? Amém. E se você ficou preocupado com o Eustáquio, com o menino que vira dragão, não se preocupe. Ele também recebeu o toque transformador. Ele se encontrou com Aslan, que é o leão que C.S. Lewis escolheu para representar a figura de Cristo dentro da sua história. E quando Aslan e Eustáquio, ainda em forma de dragão, quando eles se encontram, o leão, através de suas poderosas garras, transforma o dragão em um menino de novo. E ao ser questionado sobre como isso aconteceu, Eustáquio vai dizer: como ele fez, eu não sei. O que eu sei é que ele me vestiu com vestes novas. E assim também será conosco, irmãos. Todo aquele que perseverar até o fim, todo aquele que tiver fé até o fim, Amém, Jesus. seja como for que chegar na presença do Senhor, Ajuda o teu com povo. deficiências, com limitações, com enfermidades, Amém. seja como for, a nossa capa de dragão vai sair e ele vai nos dar vestes novas. Receberemos vestes novas e viveremos perfeitamente em plenitude de vida em sua santa presença. Então, o que nos cabe é perseverar até o fim, Amém. tendo fé na pessoa de Cristo que tudo pode fazer. Amém? Deus abençoe os irmãos. Posso orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor, pela maravilha que é pertencer à tua família. Obrigado, Senhor, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor pagou o preço por nós e nos fez pertencentes à tua família. Amém, Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque esse é o maior milagre. É o milagre qual experimentamos, Senhor, e hoje estamos aqui desfrutando desse milagre. Obrigado, Senhor, porque o maior milagre o Senhor já operou em nós, que é o milagre da salvação, que é o milagre, Senhor, de sermos tirados da morte do pecado e transportados para a vida do teu reino. Obrigado, Senhor, pelo milagre de pertencer à tua família e de ter a garantia de que, ainda que tudo vá mal, Senhor, ainda que tudo vá mal, no dia do Senhor haverá novos céus e nova terra e tudo se fará novo. E o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá, Senhor, mais doenças, não haverá mais enfermidades, limitações, porque diante de Ti essas coisas serão passadas, Senhor. Serão somente uma lembrança distante de uma vida que vivemos e que agora sabemos de fato que é viver, porque estaremos eternamente contigo. Obrigado, Senhor, por esse milagre que recebemos. Porque um dia nossos olhos também foram abertos. Nós contemplamos a Tua glória. Porque um dia também, Senhor, nossos lábios foram curados por Ti. E agora o que falamos é para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, porque fomos ressuscitados contigo. Obrigado, Senhor, porque também nós nos humilhamos diante de Ti, recebemos de Ti a filiação. Somos chamados não mais de servos, mas de amigos, de filhos. Pertencemos agora à Tua família. Obrigado, Senhor, por esse milagre maravilhoso. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que estudamos. Amém. E por poder encontrar nela, Senhor, esperança. Amém, Senhor. E por poder, Senhor, através dela fortalecer a nossa fé em Ti. Muito obrigada por Tua palavra. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada um que está aqui. O Senhor conhece cada necessidade, Senhor. O Senhor conhece quem está aqui, Pai, enfrentando alguma enfermidade, quem está aqui enfrentando algum luto, quem está aqui, Senhor, enfrentando alguma outra dificuldade em sua vida, seja emocional,
financeira, enfim, o Senhor conhece. E nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. E se for da tua vontade, Pai, opera um milagre no nosso meio. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura. Liberta, Senhor, aqueles que precisam ser libertos. Traz, Senhor, renovo, traz, Senhor, restauração. Traz, Senhor, novidade de vida. Traz, Senhor, uma nova fase na vida. Traz, Senhor, ânimo, traz fé. Traz, Senhor, saúde para aqueles que precisam. Enfim, Senhor, opera o teu milagre no nosso meio. Que a nossa fé, Senhor, esteja firmada em Ti e em Ti somente. De maneira que ainda que o Senhor não faça, nós possamos continuar glorificando o Teu nome, porque sabemos que o Senhor pode fazer. E que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vem, Senhor, aquieta nossos corações, para que sejamos sempre gratos pelo que temos. E que possamos render, Senhor, louvores a Ti, pelo maior milagre que o Senhor já operou em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu Deus abençoe vocês.